Olá, meu nome é Day Lopes. Bem-vindo ao Crime com Café. Primeiro de tudo, por favor, se inscreva, curte, compartilha o caso para alguns amigos seus que gostam de true crime e você sabe que possa gostar desse caso. A proposta do canal é um bate-papo e tomando um café, a gente vai conversando e eu vou contando para vocês alguns casos que me marcaram para a gente conversar, para a gente falar sobre crimes, porque quem gosta de crime gosta de ter essa troca, de ter esse bate-papo. Esse caso é o caso Sandra Cantu, a menina que foi encontrada numa mala. Esse caso, ele aconteceu em 2009. Eu me lembro muito bem desse caso. Ele... Eu vi esse caso a primeira vez na Globo, no G1. Eu lembro que foi um caso que me marcou muito, porque eu tenho um filho, hoje ele já tem 18 anos, e na época ele era pequenininho. O caso aconteceu em Tracy. Trace é uma cidade de 78 mil habitantes, que fica a mais ou menos 100 quilômetros de São Francisco, na Califórnia. O caso aconteceu com a Sandra René Cantu. A Sandra, ela nasceu no dia 8 de março de 2001. Ela é filha da Maria Chaves e do Daniel Cantu. A Sandra, o caso aconteceu dia 27 de março de 2009. A Sandra morava com a sua mãe e mais três irmãos num parque de trailers. Morava em torno de 100 pessoas nesse parque de trailers. A Sandra, no dia 27 de março, saiu da escola, ela estudava de manhã, a Sandra estava no segundo ano. E ela saiu da escola e voltou para casa. Ela ficou brincando, brincou a tarde toda com os amigos, e ela foi para casa, e a mãe dela não via a Sandra, depois ela viu a Sandra por último por volta das 3 da tarde, depois ela não viu mais a Sandra. A última imagem da Sandra foi por volta das 4 da tarde, passando em frente à casa dela, na... é uma imagem de câmera de segurança, ela passando em frente à casa. Eu vou ver se eu consigo pôr essa imagem para vocês, tá? E é uma imagem bem curtinha, e ela passa, eu não tenho a imagem do carro, mas 8 segundos depois passa um carro preto. E essa foi a última vez. E a Maria, ela procura a Sandra por diversas vezes, tal, e ela não encontra mais a Sandra naquele dia. Por volta das 8, 8:30 da noite, ela começa a ligar para a polícia. Ela procura a tarde toda, várias vezes ela liga para muitas pessoas procurando a Sandra e não encontra. Por volta das 8 horas, ela liga para a polícia. A polícia de Trace toda se mobiliza e entra no caso. A polícia não mede esforços na procura da Sandra. Foram mobilizadas uma equipe de busca de mais de 250 pessoas. Foi disponibilizado sensor de movimento, sensor de calor, helicópteros. Houve uma grande mobilização para a busca da Sandra, mas não encontraram a Sandra. Três fica localizado por grandes rodovias, perto de grandes rodovias e muitos lagos. E continuou uma grande busca. A Sandra era uma menina muito extrovertida. E Tracy, me parece, pelo que eu vi nos documentários, eu vi bastante coisa na investigação ID, investigação Discovery. No ID, né? Investigação Discovery. A Sandra, ela era uma menina muito falante, muito extrovertida. Isso fez com que a polícia tivesse que falar com todas as pessoas que moravam ali no parque de trailers. Porque a Sandra conversava com muitos vizinhos, estava sempre disposta a ajudar, conversava com todo mundo. Então a polícia conversou com muitas pessoas. Uma mensagem chamou a atenção. Uma vizinha, mãe de uma amiguinha da Sandra, ela mandou uma mensagem para a mãe da Sandra dizendo que no horário que a Sandra foi vista pela última vez, mais ou menos no horário que a Sandra desapareceu, uma mala de viagem, uma mala bem grande, desapareceu também. E, e ela mandou essa informação. Guardem essa informação que ela é muito importante mais lá na frente, vocês vão precisar dela. E ela mandou essa mensagem, a polícia recebeu, a família recebeu, e ok. E a polícia continuou investigando, conversando com as pessoas, tal. E a polícia recebeu também uma informação de que era interessante conversar com um homem que 2 anos antes, cafezinho,
2 anos antes, tinha beijado a boca da Sandra dentro da piscina do parque de trailers. Nesse documentário, fala-se de muitas pessoas, mas não se dão nomes. Você encontra poucos nomes. Então, a gente vai falar muito de alguns homens, algumas pessoas, mas a gente não encontra muitos nomes. Então, fica mais difícil. Fala-se de um homem. Esse homem, ele confirma que ele beijou, né, ele estava nadando com a Sandra. Alguns vizinhos viram que ele afasta o cabelo do rosto dela e dá um beijo na boca dela. Totalmente inapropriado, né, gente? Pelo amor de Deus. 2 anos antes, a Sandra morreu com 8, ela tinha 6. Absurdamente inapropriado. Ele confessa que ele beijou a boca da Sandra e ele fala que foi inocente, mas que que foi muito inocente, foi uma brincadeira, mas que realmente ele tinha fantasias com crianças de 7 e 8 anos. Claro que isso já acendeu uma red flag na cabeça dos policiais, né? E os policiais já começaram a deixar ele ali no topo a serem investigados e continuaram a investigar as pessoas ali dentro do parque de trailers. Eles começaram a pesquisar também um sorveteiro que apareceu naquele dia, um homem vendendo sorvete, e começaram a ver algumas pessoas. Viram também um pai, um padrasto e um enteado, que eram meio estranhos. A Sandra estava sempre lá brincando na casa deles, e eles encontraram uma foto da Sandra sentada no colo de um deles, onde ela estava com o botão da calça aberto e, e ele sentado no colo e ela sentada no colo de um deles, e eles tinham um bichinho de pelúcia eles eram usados para masturbar, mas eles falaram que era uma coisa deles, enfim, mas que eles não tinham feito nada com a menina. E a polícia foi levando esses homens para fazer teste do polígrafo, e eles passavam nos testes e não encontravam coisas a mais na vida desses homens, né? E as coisas foram seguindo, e a polícia sempre investigando. As pessoas ficaram um pouco desanimadas, porque a equipe de busca encontrou uma camisetinha. Nessa imagem que a Sandra é vista pela última vez, às 4 da tarde, ela tá com uma camisetinha da Hello Kitty e uma calça preta, uma camiseta rosa e uma calça preta legging. E eles encontram uma camiseta num lixão, uma camisetinha rosa e uma calça preta. Eles desanimam, né? Mas a família dela não identifica. Eles falam que a camiseta não é do tamanho dela. E aí dá mais um gás para as buscas e tal, e eles voltam a procurar a Sandra. E aí continuam as buscas. E aí a comunidade resolve fazer uma vigília em homenagem à Sandra, fazer orações para buscarem a Sandra, para, enfim, apoiar a família e tal. E a polícia acha legal, acha interessante, e começam a observar também para observar o comportamento das pessoas, tal, nessa vigília. E eles ficam ali observando, e de repente uma mulher fica muito histérica, muito nervosa, e começa a gritar no meio da vigília que ela encontrou alguma coisa. E ela começa a gritar: eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei. E os policiais começam a se agitar tal, e ela fala que ela encontrou um bilhete na caixa de correio. E ela leva os policiais até lá, e esse bilhete está escrito Cantu na mala, dentro da água, assinado testemunha. E os policiais, e tem algumas palavras que estão escritas erros ortográficos propositais, e os policiais acham estranho, e a mulher se chama Melissa, e ela é a mesma mãe, que eu falei para vocês segurarem a informação, que é a mesma mãe que mandou a informação de que a mala dela tinha sido roubada quando a Sandra desapareceu. E os policiais acharam muito estranho. Falaram, bom, né? Por que que ela, que ela tá querendo, né? E aí eles começam
quer entender quem é essa Melissa, o que está acontecendo e tal. E ela se mostra muito disposta, querendo ajudar. E os policiais pedem para examinar o carro dela. E eles acham um post-it dentro do carro dela, com algumas palavras riscadas, e eles conseguem identificar que tem a mesma caligrafia do bilhete. E eles perguntam para ela onde ela estava no momento que a Sandra desapareceu, e ela fala que não, ela dá um álibi, ela fala que não, que quando a Sandra desapareceu, ela tinha ido para a igreja, porque a Melissa, ela é uma mãe solteira, ela mora com a filhinha dela de 5 anos, e o avô dela, ele é o pastor da igreja, onde a família da Sandra frequenta, onde todas as pessoas, as famílias ali do Parque de Trailer frequentam. E ela fala que ela está na igreja, é, na salinha das crianças, decorando a salinha das crianças. E eles acham aquilo muito estranho, tal, começam a investigar. Eles acham uma caderneta, um papel igualzinho que foi feito o bilhete. E eles começam a achar aquilo muito estranho. Mas a Melissa começa a dar indícios de outra pessoa, leva eles para começa a falar de um outro vizinho que que uma outra criança desapareceu e que essa criança apareceu meio dopada e que esse vizinho foi levar essa criança no hospital e essa criança, e quando a polícia chegou para investigar o que tinha acontecido, esse vizinho sumiu. E aí as pessoas começam a achar meio estranho. E aí, infelizmente, o pior acontece. 11 dias depois do sumiço, 3 quilômetros de distância do parque de trailers, trabalhadores de uma fábrica de laticínios encontram uma mala boiando em uma represa, em uma lagoa. A mala ela estava fechada, amarrada com cordões, o zíper, né, os zíper fechados assim, com cordões. Cordões brancos. A polícia vai, é chamado xerife, a polícia vai, o FBI está no caso, o FBI vai, eles tiram a mala da represa, levam até o legista abre a mala, e aí, infelizmente, é o corpinho da Sandra, né, gente? Muito triste. Ela tá vestida com a roupinha que ela foi vista pela última vez na câmera de segurança, a blusinha rosa da Hello Kitty, a calça legging preta. Então a família identifica o corpo dela, eles identificam também por exame de arcada dentária, e aí é feito um exame necroscópico nela, e é feito um exame toxicológico. Ela foi morta por asfixia, ela foi violentada por um objeto e ela foi dopada por benzodiazepínicos. A polícia fica muito no documentário do Discovery, mostra os policiais que encontraram, o policial que foi dar notícia para a família. É bastante triste, sabe, gente? É uma história muito triste. E E aí eles começam a buscar, né? E só que eles resolvem fazer com que a Melissa passe pelo teste do polígrafo. Só que quando o corpo da Sandra é encontrado, a Melissa atenta contra a própria vida, engolindo lâminas de barbear. E aí a polícia fica mais ainda interessada na vida dela. Tipo, por que que ela atenta contra a vida, né? É, e começa a pesquisar, entender o que está acontecendo. E aí eles descobrem que 3 meses antes, a Melissa, ela foi acusada de ter furtado uma loja de departamento. 2 anos antes, numa casa que ela morava na Califórnia, ela foi acusada de 2 incêndios criminosos. E 3 meses antes também, ela foi acusada por uma mãe de uma outra criança do parque de trailers de ter levado a sua filha para um outro parque sem autorização
e ter entregado essa criança, e a criança estava muito sonolenta, não estava falando, estava meio letárgica. E aí, quando a mãe levou a criança para o hospital, foi feito alguns exames e a criança estava dopada com benzodiazepínicos. Então, a polícia já estava certa de que a Melissa tinha feito alguma coisa. Mas não tinha como passar, levar a Melissa para depor ou passar ela pelo polígrafo, porque ela estava no hospital, porque tinha tentado contra a própria vida. Então, eles esperam, né? A família dela fica muito nervosa, enfim. O avô dela sai, o avô e a avó saem da cidade, levam a filhinha dela e, e a Melissa fica no hospital. A Melissa sai do hospital alguns dias, depois de 5 dias mais ou menos, e a polícia coloca uma escuta no telefone dela. E os policiais ficam chocados, porque 2 dias depois que ela sai do hospital, ela liga para a mãe da Sandra, pedindo para a mãe da Sandra deixar a filha mais velha, a irmã da Sandra, ir para casa dela brincar. Ou seja, a policial imaginou que eles provavelmente ela faria o mesmo com a irmã da Sandra. E nesse período em que a polícia, que ela ficou no hospital, os policiais foram para a igreja onde ela disse que estava no período que a Sandra que a Sandra desapareceu, e começaram a examinar, a fazer uma busca na igreja. E eles encontraram uma persiana cortada. E a linha de nylon da persiana era exatamente igual à linha que estava amarrando a mala, que era a mesma mala que ela disse que tinha sumido da garagem dela, e que estava amarrado quando o corpo da Sandra foi encontrado. E eles passaram uma luz especial, porque a Sandra foi abusada. E eles passaram uma luz especial por vários locais na igreja para ver se eles encontravam algum objeto. E eles encontraram um rolo de massa. E nesse rolo de massa tinha uma mancha vermelha e fluidos corporais. E eles levaram pro exame, para fazer exame, né? Pro lugar para fazer exames. E, enfim, quando a polícia pega depois de 2 dias que ela saiu do hospital, e que eles pegam essa ligação dela pedindo para a mãe da Sandra pedir para a filhinha dela mais velha ir até a casa dela, os policiais saem desesperados, vão até a casa dela e levam ela para depoimento. Eles pegam as post-it que eles acham no carro dela, eles ampliam, colocam na sala, comparam com o bilhete que eles encontram e começam a apertar a Melissa. E até que depois de 5 horas de depoimento, ela confessa que matou a Sandra. Primeiro, ela confessa que ela confirma que matou, mas disse que foi um acidente. Ela fala que a Sandra estava brincando com a filha dela, de pique-esconde, e que a Sandra entra dentro da mala e ela fecha a mala, esquece a menina lá dentro, e depois ela tenta tirar a menina, mas a menina já está morta, ela tenta prestar os primeiros socorros, mas aí não tem mais jeito, e aí ela fecha e leva a menina no desespero e joga dentro da água. Mas a polícia, obviamente, não acredita nessa história, né? Até porque quando voltam os exames desse rolo de macarrão, confirma que eram células de DNA da Sandra, então a Sandra foi abusada. No corpo da Sandra tinha benzodiazepínicos, e às 6 horas da tarde, a Melissa foi vista também por uma testemunha perto do lago. Depois essa testemunha aparece e confirma que às 6 horas da tarde viu a Melissa. E a polícia também puxa a herb dos telefones e eles veem que por volta das 5 da tarde a Melissa ela entra em contato com o gerente do parque de trailers falando sobre essa mala dela que é roubada. Então a polícia monta o quebra-cabeça, né? Então por volta das 4 da tarde a Sandra passa nessa última imagem. Por volta de 8 minutos depois, o carro da Melissa passa
com a Sandra dentro, provavelmente. Ela leva a Sandra para a igreja, ela dá o benzodiazepínico, a Sandra provavelmente dorme, ela burla a menina, ela mata a menina, ela põe dentro da mala, às 5 horas ela avisa que a mala foi roubada, às 6 horas ela avista no lago, às 8 horas, quando a mãe da Sandra se dá conta de que a Sandra desapareceu, a Sandra já estava morta, né? Ah, e o que é mais triste, né? Toda a história é triste, gente. Toda a história é uma tragédia. Mas a Melissa fez um acordo, né? No dia, eu vou até confirmar aqui, no dia 10 de maio. 10 de maio de 2010, a Melissa vai a julgamento e por ter drogado a Sandra. Ela pega prisão perpétua, sem direito a condicional. E até hoje o que deixa os policiais mais abismados, assim, é que eles perguntam, Melissa, por que você fez isso? E ela não tem resposta. É, é uma história muito triste, né? A Sandra era uma menininha muito linda, perdeu a vida muito jovem, mas a Melissa era uma pessoa desequilibrada. Eles falam sobre de como ela participou das investigações. A primeira mensagem que ela manda de, ai, olha, sumiu a minha mala. Depois ela, ai, no meio da vigília, ai, encontrei um bilhete. Depois ela, ai, olha, fala com aquele homem, ele dopava crianças. Então, eles acham que ela queria chamar atenção. A Melissa é uma mulher muito doente psicologicamente e eles acham que foi uma forma de chamar atenção. É uma história muito triste, como muitas outras que a gente ainda vai ver aqui no canal, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem voltando. Eu adorei ter contado ela para vocês. Então, por favor, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar. Volte mais vezes, a gente vai se encontrar aqui. Um beijo